Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Esdras e quero estar compartilhando com você sobre sendo exemplo. Não sei se você já parou para pensar que tipo de exemplo que você tem sido, um bom exemplo ou um mau exemplo. Pois todos nós, tanto na área pessoal ou profissional, de alguma maneira temos bons ou maus exemplos em nossas vidas. E veja, definição de exemplo é tudo que pode ou deve ser imitado, ou fato que se pode tirar proveito ou ensino. Então muitas coisas que acontecem em nossas vidas servem de exemplo para nós ou para outras pessoas. E na vida cristã não é diferente. E o texto que nós vamos estar lendo hoje se encontra em 1 Timóteo 4, verso 12. Está escrito assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Veja, Paulo, aqui no capítulo 4, a carta que ele escreveu a Timóteo, ele está dando algumas orientações ao jovem Timóteo. E o que mais me chamou a atenção é justamente nesse verso 12, quando ele fala: ser o exemplo dos fiéis. Por quê? Porque ser exemplo, como eu já falei, é um modelo. E ele está orientando ao jovem Timóteo para que ele fosse esse modelo dos fiéis, das pessoas que estavam ali à volta dele. E quero estar compartilhando o que Deus tem colocado no meu coração em cima desse texto. Porque veja, ele fala ser exemplo dos fiéis e cita algumas coisas que Timóteo deveria estar sendo exemplo, que é na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Como assim na palavra? Na palavra, não na palavra de Deus, mas sim naquilo que a gente fala no dia a dia. Como há muitas pessoas que passam o dia xingando, falando palavrão, têm o péssimo hábito de mentir, fofocar, falar mal dos outros. Quer dizer, tem um péssimo hábito de ser um mau exemplo na vida de outras pessoas, xingando, mentindo. E nós, como servos do Senhor, não podemos ser assim. O nosso palavreado tem que ser diferente. Não podemos estar mentindo, fofocando, procedendo desse jeito no nosso palavreado. Segundo ponto, no trato. Esse trato aqui é no relacionamento seu no dia a dia. Como você tem tratado as pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que você não conhece. Como você tem se relacionado com elas? Será que você sempre tem sido uma pessoa grosseira, mal educada, agindo de qualquer maneira com as pessoas que estão ao seu redor? Terceiro ponto que Paulo fala, na caridade. Veja, normalmente a gente sempre ama aquele que ama a gente. Amar quem nos ama é muito fácil. Duro é amar pessoas que a gente não conhece, pessoa que tem raiva da gente pelo simples fato de ser quem somos ou por algo que conseguimos. E amar essas pessoas é difícil. Então, amar quem nos ama é fácil. Quero ver amar quem nos odeia ou os nossos inimigos. Quarto ponto, no espírito. Aqui no espírito é com relação à atitude. Por que eu falo que é com relação à atitude? Porque muitas vezes vemos pessoas que são egocêntricas, orgulhosas, que só pensam nelas. E nós, como servos do Senhor Jesus, não podemos ter esse tipo de atitude. Devemos sempre agir sem segundas intenções, sempre fazer a coisa certa, porque é o certo a fazer, e não simplesmente fazer por fazer. O próximo ponto, na fé, que não é simplesmente que eu creio em Deus. Creio em Deus até Satanás crer, mas é simplesmente de ter convicção daquilo que a gente crê e em quem nós cremos. É ter certeza do que em quem nós cremos está certo. É ter convicção, ter certeza que Ele sempre vai estar suprindo as nossas necessidades, nos ajudando, independente do tempo e da situação em que nós estivermos.
Último ponto, na pureza. Na pureza aqui, no caso, ele se refere à santidade. A vida santa. Não é aquela pessoa que não cometa pecados. É simplesmente aquela pessoa que tenta viver uma vida longe do pecado. Não que ela não vai ter pecado. Ela vai ter pecado, mas vai tentar viver longe do pecado, não praticando o pecado, o que desagrada a Deus. Então, eu quero que você esteja se perguntando, refletindo nesse momento, que tipo de exemplo eu tenho sido? Será que eu tenho sido um bom exemplo na vida das pessoas? Ou eu tenho sido um mau exemplo? Reflita, aproveita que há tempo de mudar o seu exemplo. Se você tem sido um mau exemplo, o tempo é agora para se mudar. Que você possa estar refletindo nesse momento. Que Deus te abençoe e um forte abraço.